Bom dia! Bom dia! Gente, é uma alegria estar aqui hoje na Escola Municipal Clóvis Guerra para desenvolver com vocês o projeto Aprendiz de Escritor. Então, esse projeto ele foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura, realizado pela ULA, com a parceria e o apoio aqui da Escola Municipal Clóvis Guerra e do Zeca Batista também. Então, esse projeto ele vai constar de oficinas de produção textual, tá? De um concurso literário. Então, todos vocês que estão participando aqui do projeto vão poder concorrer a esse concurso, gente. E sabiam que tem até premiação em dinheiro? Olha só, vai ser um concurso muito bom. Vai ter também um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas com nós, mediadoras. Eu esqueci de me apresentar, tá? Meu nome é Simone Ataide, eu sou escritora aqui em Anápolis, tenho alguns livros publicados e trabalho também com essa parte de trazer mesmo o incentivo à leitura nas escolas, né, com palestras e tudo mais. E além desse grupo de WhatsApp no qual vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, com nós, né, conosco, vai haver também a revista digital. Essa revista digital, gente, todos os textos de vocês que vocês nos deixarem, nos permitirem, serão publicados nessa revista digital. Então ela vai ser uma memória do que aconteceu aqui, desse projeto lindo. E por último, gente, um sarau de encerramento. Todo mundo sabe o que é sarau? Não. Sarau é um evento cultural com declamação de poemas, música e, no caso, nesse sarau, nós vamos divulgar os vencedores aqui do concurso literário. Então, a premiação vai ser lá e vai ser no dia 25 de abril, na ULA. Então, quem puder ir, né, professora Géli, vai nos fazer companhia lá no sarau. Então, vamos lá. Essa primeira oficina hoje, gente, que eu vou ministrar para vocês, se chama Como Começar a Escrever do Zero. Elementos importantes para desenvolver a arte da escrita. Então, vocês vão me perguntar assim, o que é isso, começar a escrever do zero? A gente já sabe escrever. E realmente, vocês já sabem escrever. Aí, esse zero, gente, esse zero, na verdade, é aquele momento em que eu só tenho as ideias. Eu não estou com o meu texto pronto. Sabe? Eu quero escrever alguma coisa, mas eu não sei bem o que. Então, esse momento entre o zero, que são as ideias, até o texto pronto, e quando eu falo um texto pronto, um texto eficiente, um bom texto, que a gente vai ver sobre isso daqui a pouco, existe um caminho, né? Então, eu coloquei até a imagem aqui de um GPS, porque antes do GPS, quando a gente queria achar um lugar, ir a um lugar a primeira vez, às vezes era muito difícil, né? A gente se perdia no caminho, tinha que sair perguntando para um, para outro. Então às vezes era muito complicado chegar no lugar. Com o GPS não, você coloca lá onde você quer chegar e normalmente dá certo, né? Você chega assim numa facilidade incrível, não é? Então o objetivo dessa oficina, gente, é tentar mostrar para vocês direcionamentos, pontos importantes para vocês seguindo, para você encontrar o caminho do bom texto. Não quer dizer que vocês vão sair daqui escritores maravilhosos hoje, não é esse o objetivo, é só mesmo dar um norteamento, tá? Vocês sabem a diferença entre oficina e palestra? Sabe? Alguém quer falar? Então assim, a palestra, a pessoa que está aqui ministrando, ela só passa o conteúdo, né? Na oficina existe aquele negócio de pôr a mão na massa, literalmente, vocês vão produzir textos. E é esse o grande objetivo da oficina, que vocês, a partir dos conhecimentos que vocês vão adquirir aqui hoje, vocês possam realmente desenvolver textos melhores, né? Todo mundo está me escutando bem aí atrás? Vocês? Beleza? Vamos continuar, né? Então esse aqui, gente, eu trouxe para vocês, para a gente começar, um livro que se chama Flores para Algernon. Quem gosta de ler aqui? Legal. Alguém conhece esse livro? Então tá, esse livro aqui, gente, é um livro muito bonito, muito interessante, que eu recomendo que vocês leiam. E a história dele é o seguinte, havia um rapaz chamado Charlie, que é aquele ali, né? Que o Charlie tinha assim, uns 32 anos, mas a inteligência, ele tinha uma deficiência mental, cognitiva, então a inteligência dele era a inteligência de uma criança de uns 8 anos, certo? E o Charlie tinha muito, ele trabalhava numa padaria, ele estudava numa escola especial, naquela época não havia inclusão, porque o livro foi lançado em 1966,
Mas ele tinha muita vontade de ser muito inteligente, porque ele achava que se ele fosse muito inteligente, ele ia ter muitos amigos. Aí o que acontece com o Charlie? Ele convocado, não, ele é escolhido para participar de um experimento científico. Então ele passa por uma cirurgia no cérebro e aí ele se torna uma pessoa super inteligente. O cara mais inteligente do mundo em questão assim de pouquíssimo tempo, né? E aí, o Algernon é esse ratinho que aparece aqui na imagem, que foi eles fizeram essa cirurgia no ratinho, né? Como teste antes de fazer no Charlie. Então o Algernon ficou muito inteligente também. Aí, por que eu trouxe esse livro para vocês? É porque a forma como o autor escreveu o livro foi muito interessante. Em forma de relatos, de diário. É como se o Charlie fosse fazendo um relatório de progresso. Dia a dia ele ia contando o que estava acontecendo na vida dele. E aí no começo a gente vê que a escrita do Charlie é uma escrita assim muito basicazinha, muito infantilzinha, com muitos erros. E à medida que ele vai ficando mais inteligente, ele vai desenvolvendo a escrita dele. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do livro. A evolução dos textos de Charlie. Então, isso aqui é antes dele fazer a cirurgia. Não me importo muito em ser famoso, só quero ser esperto como as outras pessoas para poder ter amigos que gostam de mim. Se você é inteligente, você pode ter muitos amigos para conversar e nunca fica solitário, sozinho o tempo todo. Então aqui a gente vê que tem alguns probleminhas, né? Algumas palavras escritas errado, a escrita bem assim infantil mesmo, né? E depois quando ele fica inteligente, eu vou mostrar só essa frase aqui, ó. Que estranho é o fato de pessoas de sensibilidade e sentimentos honestos que não tirariam vantagem de um homem que nasceu sem braços ou pernas ou olhos, não verem problema em maltratar um homem com pouca inteligência. Então vocês vejam que aqui o texto dele já está mais fluido, já está assim até com muita sabedoria, não é? Ele está fazendo uma reflexão sobre a vida, uma crítica a como as pessoas são. Então é muito interessante isso aí. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, que na vida real, gente, não existe uma fórmula mágica que vai fazer a gente escrever textos melhores do dia para a noite. É somente através da prática e do estudo. E esse estudo que vocês estão fazendo aqui a partir de hoje é um estudo dirigido. Então vai ser muito bom. Tá. Antes de escrever, gente, normalmente nós fazemos 3 perguntas que vão nortear o processo da produção do texto. Às vezes a gente faz essas perguntas até inconscientemente. Mas por que vou escrever? Para quem vou escrever? E como vou escrever? Por que vou escrever é o seguinte, eu sou obrigada a escrever algum texto para a escola, eu sou obrigada a escrever a redação do Enem, não é? Ou eu quero escrever porque eu gosto de escrever, nós temos aqui escritoras, né? Já me falaram aqui. Então, é o motivo, e é o objetivo que eu quero alcançar com aquele texto, certo? Depois, para quem vou escrever? É meu público-alvo. Eu vou escrever... Quando eu faço a redação do Enem lá, gente, eu tenho um objetivo, que é qual? Quem vai se arriscar aqui a falar? Oi? Ter uma nota alta. Ter uma nota alta para conseguir uma aprovação da faculdade, seria isso, não é? Uhum. E para quem você escreve a redação do Enem, gente? Para os profissionais. Os profissionais. Da banca, né? Os avaliadores, isso aí, muito bem. Aí, como eu vou escrever é a terceira pergunta, que é super importante, porque é a estrutura do texto. Quando eu vou fazer a redação do Enem, eu tenho que seguir uma estrutura muito rígida. Já conhecem o texto dissertativo e argumentativo? Já tiveram a chance de praticar? Não? Então, a redação do Enem, gente, ela é um texto dissertativo e argumentativo. O que quer dizer isso? Nós vamos ver isso melhor na próxima oficina. Mas, enfim, é um texto no qual eu dou uma minha opinião sobre algum assunto, algum tema social, algum problema social, e tem que ser dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E na conclusão eu tenho que fazer uma proposta de intervenção. O que é isso? Dar uma solução para aquele problema social. Então é bem rígida a estrutura da redação do Enem. Mas vamos supor que eu queira fazer eu gostei demais desse livro e eu quero, gente, escrever um texto sobre esse livro para poder divulgar, né? Quero que todo mundo conheça Flores para Algernon. Então, por que eu vou escrever? Qual vai ser meu objetivo? Que as pessoas, persuadir, né, convencer as pessoas de que esse livro é bom. Esse é o meu objetivo. Para quem vou escrever?
Eu vou escrever para jovens, vou escrever para o 8º ano, né, da Clóvis Guerra. Então, a minha linguagem vai poder ser mais informal, né? Vai poder ter gírias. Na redação do Enem, não posso colocar gírias, não pode ser uma linguagem informal, tem que ser uma linguagem no que a gente chama de norma padrão da língua portuguesa. E depois, como eu vou escrever? A resenha ou a sinopse, que é o texto que fala sobre uma obra artística, ela tem uma estruturazinha também, mas é mais fluida, eu posso brincar um pouquinho, certo? Bom, sabendo disso aí, gente, nós vamos entrar realmente nos pontos que a gente veio aqui para aprender hoje na oficina. Os pontos importantes para se chegar a um bom texto, os nossos norteadores, tá? Então seriam 4, nós vamos falar sobre cada um detalhadamente. Saber que gênero textual vou escrever. Entender a estrutura e função desse gênero. Observar os elementos internos, gramaticais que vão fazer meu texto fluir melhor, né? E aprimorar o conteúdo. Então vamos ver esse primeiro ponto aí. Saber que gênero textual vou escrever. Gente, gêneros textuais são os textos que circulam na nossa vida social. Então, eles têm função e estrutura específica e se adaptam às mudanças e necessidades da sociedade. E a gente pode dizer que para cada objetivo comunicativo existe um gênero textual mais adequado. E um bom texto, guardem bem isso aí, um bom texto é aquele que cumpre seu objetivo, sua função. Então vamos lá. Bom, nesse slide aqui, nós estamos vendo alguns gêneros textuais, tá? Então ali, a redação do Enem, que eu falei para vocês, tem a estrutura fixa, né? A linguagem é formal. Aqui embaixo, aquela figurinha ali, ó, essa aqui está simulando um discurso, né? O nosso discurso, a oralidade, ela também é considerada um texto. Então, vamos supor que alguém aqui vai querer ser político, vai querer ser vereador, prefeito, espero que seja um bom prefeito, um bom vereador. Vocês vão ter que aprender uma estrutura de um discurso, que pode ser mais formal ou mais informal, dependendo do público, né? Placas de trânsito, gente, também são considerados textos, gênero textual. Por quê? Quando eu vejo uma placa, eu já sei o que ela está dizendo, né? Principalmente se eu dirijo, né? Não entre na rua porque é contramão, respeite a faixa de trânsito, né? Os sinais, os semáforos. Resenha, eu já falei para vocês, que é o texto que vai falar sobre uma obra artística. Aqui nós temos uma receita culinária. A receita culinária é um gênero textual no qual eu vou colocar a lista, né, dos produtos que eu vou usar e o modo de fazer. Então ela tem uma estrutura. Depois nós temos notícia, nós vamos falar sobre a notícia daqui a pouco. Aqui nós temos cartazes publicitários, campanhas publicitárias. As campanhas, elas são interessantes porque elas têm algumas funções. Pode ser alertar sobre algum problema social, né? Então, cigarro faz mal, então tem a campanha lá, não fume. Está tendo racismo no futebol, então tem o cartaz lá, para nos alertar, né? Para denunciar, para mostrar como que nós temos que nos comportar. Certo? Então tem uma estrutura também, mas tem mais fluidez, a gente pode ser mais criativo. Depois nós temos, gente, os gêneros literários, que eles são quase que gêneros à parte, né? Entre os gêneros literários nós teríamos, então, poemas, contos, crônicas, poesias, certo? Aí aqui sim a gente pode exercitar mais a liberdade da escrita. E hoje em dia nós temos muito assim os gêneros digitais, que vocês usam bastante, né? O jovem usa bastante. Então, mensagem via celular, os memes, né? Os GIFs, emoticons, então, tudo isso está na nossa vida, é um gênero novo, né? Tem o quê? Uns 20, máximo 20, 30 anos, e veio para ficar, e aí vai se adaptando à medida que a tecnologia também fosse avançando. E aqui nós temos uma charge, que nós vamos falar sobre charge agora. Então veja bem, então nós vimos que para cada objetivo comunicativo, nós vamos ter um gênero textual, né? Então o legal de trabalhar com gêneros é o seguinte, quando eu aprendo a estrutura e a função de um gênero, aí eu já posso ficar craque naquele gênero, tá?
E agora o segundo ponto, entender a estrutura e função dos gêneros textuais. Então veja bem, aqui nós temos 2 textos. Vocês concordam comigo que aquilo ali, ó, aquela logomarca é um texto? O que é aquilo ali? Quem sabe? Logo McDonald's, não é? É isso aí. Então, qualquer lugar do mundo que você for, gente, que você viajar, você vai encontrar lá no lugar mais importante da cidade, no lugar mais turístico da cidade, você vai encontrar esse M imenso, né? E o que esse M diz para nós? O que tem lá? Comida, hambúrguer, brinquedo. Comida rápida? Sim. Mais ou menos barata? Não? Tem controvérsias, né? Gostosa ou não? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Então vai agradar uns e não vai agradar os outros. Mas o que eu queria dizer? É uma logomarca que deu certo, concordam? Passa um texto. E esse aqui, gente, é uma charge. Veja só, não existe palavras aqui, né? Texto, existe só o nome do autor. Mas o que essa charge está nos dizendo? Quem quer interpretar para mim aí? Tá criticando o desmatamento? Seria isso? Sim. Não é? Mostrando que as árvores são importantes, porque ele matou, ele está usando a sombra da árvore. Aí falou tudo. Olha, a nossa amiga falou assim que as árvores são importantes, porque ele desmatou tudo, mas ele gostou da sombra, né? Então a charge é um gênero textual, gravem bem isso aí, que tem desenhos bonitos, fofinhos, mas que na verdade elas vão servir para nos mostrar algum problema social, para denunciar alguma coisa, para criticar alguma coisa. No caso aqui está criticando o quê? O desmatamento, essa cultura de acharmos que a árvore não tem importância, né? Vamos seguir. Agora, vamos para o gênero textual notícia. Gente, os gêneros textuais vão ser o assunto da nossa próxima oficina. Hoje a gente está dando só fazendo uma introdução. Mas quem quer arriscar aí me falar qual que é a função comunicativa de uma notícia? A estrutura não, só a função da notícia, qual é? Informar as pessoas de algo, né? Mostrar algum acontecimento. Então vamos ver se uma notícia aqui que eu vou colocar aqui, se ela está bem escrita. Caminhão desgovernado bate em muro e fere 2 pessoas. 2 pessoas ficaram feridas na madrugada de domingo no bairro Alvorada, em Anápolis, quando um caminhão desgovernado derrubou o muro de uma casa, atingindo um senhor de 70 anos. O idoso foi atendido pelo SAMU e passa bem. O motorista disse à polícia que o freio falhou. O teste de bafômetro deu negativo. Todo mundo entendeu essa notícia? Sim. Sim? Ela está bem escrita? Sim. Então veja bem, a função comunicativa da notícia, como os meninos já falaram, é informar sobre um fato social e recente, tá? A notícia de hoje ela já vai ficando velha à medida que os dias passam. Então a notícia ela tem sempre que estar atual. Esse é um ponto importante. A outra coisa é que uma notícia, gente, ela tem que ter uma linguagem mais fácil, mais acessível, mais rápida, mais objetiva. Por quê? Quando a pessoa pega um jornal, e pode ser também um texto lá, um noticiário na internet, no celular, é para todos os públicos. Concordam? Qualquer pessoa, desde um estudante até um cientista lá do Algernon, vai ter que conseguir ler aquela notícia. E outra coisa é que a notícia ela vai ter que responder algumas perguntas, que são o seguinte: o que aconteceu, né? Quando aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu e como aconteceu. Então aqui no caso a gente tem todas essas respostas. Então a gente pode dizer que essa notícia ela foi bem elaborada e bem escrita. O cara entendeu o gênero, entendeu a estrutura, entendeu o público-alvo, tá? Agora, vamos observar essa aqui, gente. Será que essa função, será que essa estrutura dessas notícias estão adequadas? Vamos ver, vocês estão enxergando aqui? Qualquer coisa aí no papel de vocês está melhor. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. 2 mortos andavam? Como assim, gente? Walking Dead aqui? Zumbis? Então vejam bem que nesse caso aí, essa notícia ela está falhando, né? A linguagem, olha, repetiu muita palavra 2, 2, né? E mortos não andam, né, gente? Concordam? A não ser lá nos filmes, né? Deus me livre. Então gente, foi mal elaborada, tem problemas. E aí quando
a notícia ela tem problemas assim de elaboração, ela perde a função comunicativa dela, porque aí ela passa a ser uma coisa que cômica, não é? Sem clareza. Então aqui eu olhei aqui e ri. E essa aqui, gente? Grávida que sobreviveu ao acidente está viva? Vocês entenderam? Não. Eu não. E essa aqui, saco de lixo, atire motorista e foge. Isso aqui, gente, é a manchete, né? O destaque. Mas eu li aqui, mais ou menos assim, o rapaz estava andando de moto e aí ele levou um tiro, né? Alguém atirou na moto dele. Aí ele disse que foi um saco de lixo. Que estava assim, na rua. Vai entender? Né? Agora, uma sinopse, gente, é um gênero textual parecido com a resenha, só que mais curtinho, mais resumido. Então, vamos supor que eu quero saber se eu vou gostar de um livro ou se um filme é adequado para mim. Então, eu vou na sinopse. Aí, ó, um texto que apresenta um resumo de um produto cultural, tem a função de expor as principais informações sobre uma obra. A estrutura e a linguagem. O texto é curto, normalmente impessoal, mas pode apresentar rápidas impressões do autor. Não é obrigatório. Obrigatório na resenha crítica, tá? Apresenta título, ficha técnica da obra, nem sempre. A linguagem objetiva e direta. Então, olha lá. Eu acho que eu não vou ler essa sinopse não, porque está um pouquinho pequena, mas é uma sinopse do Flores para Algernon, que tem aí no material de vocês, certo? Que é uma coisa boa de vocês testarem, treinarem, né? Agora nós vamos chegar no terceiro ponto. Elementos internos ou gramaticais do texto. Então isso aqui, gente, é a capa de uma gramática. Gente, gramática, aquele livrão imenso, né? Que a gente nunca acaba de estudar. Né? Eu sou escritora, pratico a produção textual rotineiramente, mas tem coisas na gramática que eu ainda não aprendi, certo? Mas o básico a gente tem que saber. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olha, essa aqui é uma foto de um templo que existia lá, essas aqui são as ruínas, né? Que existia na antiga Grécia, antes de Cristo. Essa cidade se chamava Delfos e esse lugar aqui chamava-se Oráculo de Delfos. Oráculo, olha, oráculo vem de olhos, né? Olhos. Então, o oráculo era onde haviam, assim, pessoas que faziam previsões, adivinhavam o futuro das pessoas, tá? E aqui eles tinham vários deuses, né? O Apolo, Zeus. Então, normalmente, esse templo era dedicado a Apolo. E aí foi um rapaz lá que ia para a guerra, porque lá na Grécia os estados, né, viviam em guerra. Era Troia contra não sei quem, Esparta contra, né? Já assistiram 300? Já assistiram Troia? Então é mais ou menos aqui, o pessoal só vivia em guerra, né? Aí ele queria saber se ele ia sobreviver à guerra. Mas aí o que acontece? Na hora lá que a sacerdotisa entregou o papelzinho para ele, ela entregou assim, ó, sem pontuação, sem vírgula e sem ponto final. Vai, voltará, não morrerá na guerra. O que será que está falando aqui? Vocês entenderam? Vai voltar, vai morrer? Pois é, vai voltar ou vai morrer? Aí ele ficou nessa dúvida, né? Aí se o rapaz fosse um rapaz otimista, ele ia fazer uma pontuação de um jeito. E se ele fosse pessimista, ele ia fazer a pontuação de outro. Vamos ver aqui? Otimista, pessimista. Quem quer ler para mim aí? Você. Vai, voltará, não morrerá na guerra. Vai, voltará não, morrerá na guerra. Então aqui ele vai sobreviver e aqui ele não vai sobreviver. Tudo por causa das vírgulas, da pontuação. Viram que pontuação faz falta no texto, gente? Né? Então ele ficou, assim, todo jeito a sacerdotisa acertou, não é? E quando os aspectos gramaticais internos não são observados, também há desvio nas funções comunicativas do texto. Olha essa aqui. Isso aqui foi uma publicidade que colocaram lá no Facebook, né? Vocês entenderam? Vai vender o filho por R$150? Como assim, gente? Ainda entrega, tá? Ainda entrega. Tá barato? O que o menino fez, né?
Então, olha só, aí de certo tinha uma foto de um produto que eles apagaram, ou é da pessoa, não sei. Tô vendendo, meu filho não usa, mas valor R$150 entrega. Então aqui, gente, mesmo que seja no internetês, que é um gênero textual, que é uma linguagem, aliás, melhor dizendo, é uma linguagem da internet, na qual a gente tem muita abreviação, a gente não tem muita pontuação, mas mesmo lá a gente precisa usar um pouquinho de gramática, senão não vai cumprir a função comunicativa, né? Então, estou vendendo. Vamos acrescentar o quê? Estou vendendo produto, estou vendendo Xbox, estou vendendo tênis, estou vendendo camiseta, etc. Vírgula. Meu filho não usa mas. Esse mas aqui tá certo? Não. Olha, vocês estão sabendo. É mais com i, né? Aditivo. Não usa mais. É diferente de não usa mas, porque o mas é o contrário, né? E aí colocar mais pontos, colocar vírgula. Então, mesmo na internet, a gente tem que respeitar algumas coisas, né? E quando falta clareza, né? Que também tem a ver com a forma como o texto é escrito. Olha aí. Policial atira em assaltante com arma de brinquedo em sua casa. Quem que estava com a arma de brinquedo? O assaltante? Foi na casa de quem? Né? Então aqui no caso é necessário uma reescrita. Depois, se vocês quiserem treinar e me mandar lá pelo nosso grupo de WhatsApp, como é que ficaria essa... Eu acho que vai ter várias versões, né? Mas de forma que a gente possa entender o que aconteceu de verdade. Eu acho que vou fechar aqui um pouquinho. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no coerência. O que é ser coerente? Ser coerente é não se contradizer. Então, se eu digo assim que eu gosto de... Vamos supor. Eu gosto de pão. Eu digo para vocês hoje, eu gosto de pão. E amanhã eu falo que eu não gosto. Eu não estou sendo coerente. Eu estou me contradizendo. E no texto é a mesma coisa. Veja essa primeira parte aí, essa primeira oração. O rapaz está com febre, porém está doente. Está coerente? Não, né? Porque o porém ele está sendo uma conjunção adversativa, ele está dizendo o contrário. E a segunda, está coerente? Sim. Então, o que acontece? Na redação do Enem, principalmente, a gente vê que os candidatos, eles erram muito nas conjunções, sabe? Usam, portanto, no lugar do enquanto, o logo no lugar do porém. Mas, então, é preciso que a gente saiba esses elementos que vão manter a nossa coerência. Tá? E coesão? Coisa coesa é uma coisa unida, bem unida. Então, as partes do texto vão ser bem unidas para formar um todo com sentido. Dê uma olhada aqui. Será que está faltando palavrinhas aqui? Sim? Quais palavras? Quais elementos aqui? O sonho do meu pai. Sim, pode continuar. Vai completando. Para uma praia. Para uma praia. Sempre foi se mudar. Mudar para uma praia, mudar-se para uma praia, tá certo. Morar em uma casa de bueiro. Isso. Teto, vírgula, palha e janela. Teto de palha, janela para o mar, né? Ele dizia que gostava de quê? De paz e não aguentava mais o trânsito da cidade. É claro que vocês não vão escrever um texto assim. Isso aqui é um exemplo assim mais extremo da importância desses elementos que fazem a coesão do texto, tá? Esse aqui é o texto já com os elementos, que são as preposições. As preposições, elas vão ter essa função de ligar um elemento ao outro e dar um sentido. Então, por exemplo, o sonho de meu pai é posse. Não é o sonho meu, não é o sonho de vocês, é o sonho do pai dele. Sempre foi mudar para uma praia, direção, né? E por aí vai. Estamos entrando no quarto elemento, no quarto ponto, tá? Terminando já quase. Aprimoramento do conteúdo. Esse aprimoramento do conteúdo, gente, tem a ver com os aspectos externos, que vão além do texto, mas que vão enriquecer meu texto. Então, leitura, intertextualidade e prática da escrita. Gente, para a gente poder escrever melhor, nós temos que nos tornar leitores melhores. Eu sei que vocês leem muito ali no celular, não leem? Bastante coisas, né? Você gosta mais do papel? Ótimo, melhor ainda. Mas a leitura, você pega um livro desse aqui e lê, né? Olha que maravilha. Então, vocês vão aprender muito. Vocês vão internalizando
as regras de gramática, as pontuações, todos esses elementos através da leitura. Intertextualidade. Gente, que palavrão é esse, professora? Alguém sabe o que é? Se alguém souber o que é, vai ganhar o livro, ó. Então, inter vem de fora, né? Eu vou fazer uma viagem internacional, eu vou para fora do meu lugar, do meu país, não é? Então, intertexto, aquilo que vai fora do meu texto, mas que eu coloco dentro dele. Então, intertextualidade é quando eu vou, por exemplo, vou atrás de ideias de outros autores, vou atrás de filosofias, vou atrás de conhecimentos de mundo que está além de mim. E eu coloco no meu texto. Não é plágio, gente. Plágio, vocês sabem o que é? Copiar uma coisa e falar que é sua, né? Que é muito feio. Intertextualidade, não. Então, por exemplo, na redação do Enem, tira muita nota boa quem cita, né? Cita um escritor, cita um cientista. Então, isso é uma coisa positiva para o seu texto, enriquece seu texto, tá? E a prática da escrita, então? Gente, vários desses alunos que estão tirando nota 1000 no Enem, que é muito raro, vocês já viram falar que tanto que é raro tirar nota 1000 no Enem? Mas será que é porque a redação do Enem é muito difícil mesmo ou porque não está havendo esse espaço que vocês estão tendo aqui na escola? A prática, entender a estrutura do texto. Eu acho que é isso, porque a redação do Enem, depois que você aprende a estrutura, se você colocar lá as coisas que você aprendeu, as suas leituras, e se você praticar, você vai sair bem, tenho certeza. Então, a prática da escrita, não adianta você querer fazer uma redação do Enem boa se você praticar 1 ou 2 vezes por ano. Quem está tirando nota 1000 no Enem, são vários relatos. Às vezes faz uma redação por semana no terceirão, até conseguir esse domínio, né? Dizem que a prática leva à perfeição. Vocês já ouviram falar que o pai do Neymar colocava ele para treinar ali, ó, chute ao gol? Já viram falar? Era assim, ó, horas por dia. Então, nós estamos terminando, né? Para reforçar. Isso aqui que eu quero que vocês gravem bem, tá? Se eu sei que gênero textual eu vou escrever, aquele gênero que vai cumprir o meu objetivo, se eu entendo a estrutura desse gênero, se eu apreendo, apreender é mais do que aprender, só com E. Aprender eu aprendo e fixo em mim os aspectos gramaticais e se eu me aprimoro, o resultado é um bom texto. O espaço para criatividade, ele existe, gente, desde que faça sentido no conteúdo comunicativo. A liberdade criativa é melhor experimentada nos gêneros literários e publicitários. Vocês vão ver gêneros literários nas próximas oficinas de escrita, com a professora Natalina e a professora Edna. Mas então, eu não posso ser criativo na redação do Enem? Você vai ser criativo usando as citações lá, usando seu conhecimento de mundo, que a gente chama de marca de autoria. Mas se você quiser, por exemplo, escrever um livro, um romance ou um conto, como a minha amiga que já contou que ela quer ser escritora, aí ela vai poder usar a criatividade, principalmente nos gêneros poéticos, por exemplo, né? Poesia é o reino da criatividade, certo? E aí, gente, nós vamos ter uma prática de produção, mas vocês vão fazer em casa e vão entregar para a professora Gelli, tá bom? É o seguinte, escreva uma notícia sobre algum acontecimento recente que lhe tenha chamado a atenção ou uma resenha sobre uma obra artística, né? Um filme, livro ou série que você tenha assistido. Então vocês vão fazer tentando lembrar das partes, da estrutura que está aí no material de vocês também para vocês recordarem, certo? E nós nos veremos novamente no dia 18 de março, né, professora Gelli? Com a segunda oficina do Projeto Pai. Então, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.